Glória a Deus, boa noite a todos. Boa noite a todos. Você pode se assentar. Que alegria, como é bom adorar Jesus. Como é bom adorar Jesus. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo o que você fizer, amém? Antes de nós iniciarmos aqui o momento da palavra, eu gostaria de dar uma notícia para a igreja, uma notícia muito especial. A igreja sabe que eu costumava ser jogador de futebol, e no futebol, quando nós recebíamos algum atleta com um nível muito bom, nós falávamos que foi uma baita contratação. Como você vê aí nos jornais, nas manchetes, quando se tem uma contratação, por exemplo, Real Madrid já é um timaço, e aí contratou o Mbappé. Aí fica difícil ganhar dos caras, né? Contrataram outro craque para o time deles, então foi uma baita contratação. Por que eu falo isso? Porque devido a um direcionamento do nosso pastor Daniel, com uma condição estratégica, foi entendido que era bom para nós, para a nossa igreja, nós juntarmos o culto de quarta-feira com o culto de quinta-feira. Então o culto da quarta, a quarta profética, o pastor Israel que esteve aqui orando, foi contratado, e agora ele está entrando no nosso time, ele e toda a equipe que fazia um ótimo trabalho. Então nosso time já era bom, agora nosso time vai ficar ainda melhor, vai ser difícil ganhar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então eu estou muito feliz, glória a Deus, estou muito feliz de dar essa notícia para a igreja, porque nos próximos cultos aí nós vamos ter uma equipe nova, reforço, pastor Israel e toda a sua equipe, todo o trabalho que ele estava fazendo lá vai estar juntando com o nosso trabalho aqui, e eu creio que vai ser bênção para a honra e glória de Jesus, amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus, muita alegria em dar essa notícia para vocês. Mas antes de irmos para a palavra do Senhor, eu gostaria de saber, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Por favor, levante a sua mão. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. A senhora vai receber um Connect, que é uma ficha. Você pode preencher ao término do culto, seu nome, seu telefone, porque nós queremos fazer o contato com a senhora durante a semana. Seja muito bem-vinda. Mais algum visitante? Levante sua mão, por favor. Glória a Deus, meio envergonhada, mas está valendo, seja muito bem-vinda. Se eu não levanto, a amiga levanta, é isso? Seja muito bem-vinda, você pode preencher o Connect, deixar em cima da sua cadeira ao término do culto. Algum visitante não recebeu? Levante sua mão, glória a Deus. Aos da casa também, uma alegria estarmos cultuando aqui, mais uma quinta-feira, mas eu não penso que é só mais um culto, mas é o culto que o Senhor separou. O melhor culto que nós já tivemos até hoje é esse, porque é o culto que nós estamos, e eu creio que Deus tem algo especial para nós essa noite, amém? Semana passada nós lemos Mateus capítulo 13, a parábola do joio e do trigo. O capítulo 13 de Mateus falava sobre as parábolas do reino de Deus, como nós vimos quinta passada. Mas hoje eu gostaria de ler Lucas capítulo 15. Se Mateus capítulo 13 falava as parábolas do reino de Deus, Lucas capítulo 15 conta 3 parábolas a respeito do amor de Deus. Em Lucas capítulo 15 nós encontramos talvez eu estou falando o que eu penso aqui, as parábolas mais importantes contadas por Jesus Cristo, as quais todas as outras parábolas se fundamentam em cima dessas, que é o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Quais parábolas estão em Lucas capítulo 15? Primeiro, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Quantas ovelhas tinham? 100. Quantas se perderam? Uma. Então 100 para 1. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola da dracma perdida, ou a moeda perdida. Quantas dracmas, quantas moedas eram? Quantas? 10. Aí você faz a pegadinha, né? 10 dracmas, 10 moedas. Quantas foram perdidas? Uma. Perceba, 100 para 1, 10 para 1. Esse capítulo 15 de Lucas, ele é progressivo. E a terceira parábola que Jesus conta é a parábola do filho pródigo. A Bíblia não diz filho pródigo, isso
os tradutores da Bíblia que intitularam o filho pródigo. Mas nós podemos entender a parábola do amor de Jesus, porque fala muito a respeito do amor que o Pai tem por nós. Começa com 100 para 1, depois 10 para 1. E aqui nós chegamos em quantos filhos? 2 para 1. É um capítulo progressivo. E para quem Jesus estava contando essa parábola? Porque isso é muito importante nós sabermos. Por que é muito importante? Porque fala do amor de Deus. Então, para quem Jesus estava falando é muito importante saber. Para quem que o amor de Deus ele é direcionado. Como nós sabemos isso? Lucas capítulo 15, versículo 1. O começo do capítulo. Vamos ver o que diz. Você pode deixar sua Bíblia aberta hoje, que nós vamos ir navegando aqui, passeando pelo capítulo 15 de Lucas. Todos, olha, não era nem alguns, era todos os publicanos e pessoas gente boa. Isso? É isso que o texto diz? Todos os publicanos e pecadores. Pecador é gente boa ou gente ruim? Mais ou menos, está melhorando. Estava bom, já não estava muito bom, estava meio ruim. Agora parece que piorou. Estavam se reunindo para o quê? Ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Quem que eles estavam ouvindo? Jesus. Versículo 2, os fariseus, quem é os fariseus? Os fariseus, os crentes da época, as pessoas que falavam em nome de Deus, que liam a Bíblia, que pregavam, eram essas pessoas na época. Os fariseus, os mestres da lei, o que fizeram? Criticaram. Por quê? Porque essa galera estava ouvindo Jesus. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Como esse homem pode se dizer filho de Deus, se ele senta com quem não presta? Se ele fala com quem não presta, se ele se relaciona com quem não presta. Não presta para quem? Aos olhos dos religiosos, mas não aos olhos de Jesus. Porque depois desse contexto, Jesus começa a contar as parábolas. A resposta de Jesus aos fariseus são parábolas, essas 3 que eu acabei de falar. E hoje nós vamos mergulhar, hoje nós vamos refletir a respeito da parábola dos 2 filhos, que começa no capítulo 11. Jesus continuou, ele continuou porque já havia contado as outras 2 parábolas que eu acabei de mencionar. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. A parábola começa com o filho mais jovem pedindo ao pai a sua parte devida da herança. Vale nós ressaltarmos aqui que esse era um pedido ilegítimo. Imagina um filho chegar para o pai, o pai vivo, bem de saúde: pai, me dá tua herança aí, eu quero a minha parte da herança. Isso é um pedido legítimo? Sim ou não? Imagina você, pai, seu filho chegar: pai, me dá a herança. O que você ia pensar? Poxa, o cara está me enterrando, né? Já está me colocando uma pá em cima de mim. Então, para esse filho, talvez era isso que ele estava pensando. Ele pediu para o pai: me dá a parte da herança. E sabe o que é interessante? O pai deu. Isso é o mais interessante. O pai podia falar: não, pô, estou vivo, estou firme, tenho saúde, quando eu morrer você pega a tua herança. Mas o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Por que entre eles? Porque eram 2. Então se repartiu ao quê? 50-50. Versículo 13. Olha que interessante isso. Não muito tempo depois, pouco tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, ou seja, os 50% e mais o que ele tinha antes disso, e foi para uma região distante. Para onde ele foi? Uma região distante, não sabemos aonde, uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Olha como é interessante isso, pode deixar no versículo 13. Deus não se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. O pedido inicial desse filho revela muito o que estava no seu coração, porque quando ele pediu a herança, o coração dele já havia se afastado do pai, agora só o seu corpo estava seguindo o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração.
zelar pelo nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então o coração desse filho já estava longe do pai, ao fazer aquele pedido, e agora o seu corpo está acompanhando o seu coração. O corpo dele foi para onde o coração dele já estava indo. E eu pergunto, o porquê que ele foi para longe do pai? O porquê? Na minha limitação, eu penso que esse homem, esse filho mais jovem, ele foi para longe do pai porque ele queria ser feliz. Eu acho que era esse o desejo dele. Eu não penso que, por mais que nós entendemos que não foi a atitude correta, eu penso que ele não saiu para ser infeliz. Ele pensou, eu não estou feliz aqui, eu estou insatisfeito aqui, então eu preciso sair. Eu preciso sair para eu ir ser feliz. Eu penso que esse foi o pensamento desse filho. Ele falou, eu vou fazer festas, eu vou viver o que a vida pode me proporcionar financeiramente, porque o meu pai tem posses, agora essas posses estão comigo. Eu vou me deitar com mulheres, eu vou provar o que o mundo tem para me oferecer, e eu vou viver uma vida feliz. Eu vou viver uma vida abundante. Eu penso que foi esse o pensamento desse menino. Só que no mesmo versículo 13 diz que lá onde nós não sabemos que era longe do pai, ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Uma vida baseada em desejos e prazeres é uma vida irresponsável, é uma vida infantil. Eu até coloquei 4 Is aqui, insaciável, nunca tem fim, é uma vida imprudente, porque o desejo sempre quer mais. Se nós vivermos a nossa vida para satisfazer desejos, nós vamos sempre querer mais, mais e mais e mais e mais e mais. Esse filho mais jovem foi assim, mais, até que o ponto em que ele gastou tudo que tinha. Quanto é muito dinheiro para você? Sei lá, pensa aí quanto seria a herança que esse menino ficou. 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões? Não sabemos. Eu imagino que era muito dinheiro. E ele desperdiçou tudo irresponsavelmente. Quando vivemos pelos nossos desejos, nós vemos a nossa vida se esvaindo. No lugar de juntar mais, de ter mais, de ser mais, nós percebemos que tudo vai indo embora. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, ele gastou tudo, ele não guardou nada, imprudência total. Houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Talvez ele nunca pensou que esse momento ia chegar, mas chegou. Uma fome imprevisível. Ele não foi uma pessoa prudente, ele não armazenou, ele não se preparou, ele não guardou, e agora ele é pego de surpresa, a fome na terra, ele não tem mais dinheiro, e ele começou a passar necessidade. Versículo 15. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha que contraste interessante que nós vemos aqui. Esse menino, ele saiu de uma posição de filho, onde ele tinha abundância e não tinha falta. E agora ele se encontra numa posição de necessidade, sendo servo. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. O pecado o domina, mas quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Será chamado filho de Deus. O pecado ele é sorrateiro, o pecado ele é sutil, o pecado ele vai entrando no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos leva a agir, e quando nós menos esperamos, vem uma grande necessidade, e nós somos pegos de calça curta. Esse filho saiu de uma posição de privilégio, de uma posição de amor, de cuidado, de carinho, para ir para uma posição de servo.
uma pessoa que não era importante naquela época, uma pessoa que naquela época era desprezada, uma pessoa que naquela época era uma pessoa vazia. E eu fico intrigado, porque Jesus, ele é intencional em tudo que ele fala. Tudo que ele fala, ele é intencional. E ele fala que esse menino, ele foi cuidar de porcos. Para nós já não é bom, mas agora vamos colocar os óculos de um judeu. O judeu não come porco. Para o judeu, o porco ele é abominável, desprezível, um animal que você não pode nem tocar. É algo que repugnante, longe de mim, não serve para mim. E Jesus ele fala, lembra no início, para quem que ele estava falando essa parábola? Ele fala que esse menino, ele foi cuidar de porcos. Que interessante isso. Que interessante essa colocação de Jesus. O que para aquela época era desprezível, Jesus faz questão de mencionar que foi nesse lugar que aquele filho foi parar. Talvez aquilo que nós mais desprezamos, aquilo que nós mais repulsamos, é aquilo que nós vamos viver, se nós vivermos uma vida baseada nos desejos, se nós vivermos uma vida baseada nos prazeres, que na hora é bom, na hora é muito bom, porque senão nós não pecaríamos, se a proposta não fosse boa, mas o pagamento, meu amigo, é duro. O salário do pecado é morte. Aquilo que nós mais repulsamos pode ser a nossa situação, se nós vivermos uma vida baseada nos desejos. Vamos para o próximo. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira. Eu não sei o que é isso, eu pesquisei, é como se fosse uma quirela, algo assim. Acho que é isso, pesquisei no Google, foi o que o Google disse. Alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Da abundância para um lugar onde ele desejava comer comida de porcos. Meu Deus, eu sou uma pessoa que assim, eu gosto das coisas limpas. Se eu vejo uma sujeira já incomoda. Agora eu fico pensando, desejar comida de porcos. A que ponto esse homem chegou? A que ponto da vida ele chegou para desejar aquilo que talvez nenhum de nós aqui aceitaríamos hoje? Você quer comer uma comida de porcos? Sua fome é tão grande que se te dessem comida de porco você comia? Seu desejo é tão grande que se te desse lavagem, que aqui na região é falado lavagem de porco, né? Você comeria? Talvez fisicamente não, mas na sua alma você está tão sedento, tão faminto, que uma gota de água já lhe satisfaria. Que um pouquinho de água, mesmo que fosse suja, ela se satisfaria. Que um pouquinho de comida, mesmo que fosse comida imunda, você falaria, não, para mim já me ajuda, porque a vida, as consequências das nossas escolhas, podem nos levar a lugares que nós desejamos o que nós nunca pensamos desejar, e você pensa, não, se eu conseguir isso, tá bom. Só que o detalhe é que ninguém lhe dava nada. No início o pai lhe deu a sua herança, mas agora ele está numa situação em que ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Olha isso, caindo em si, a ficha caiu. Ele disse, quantos empregados do meu pai, ele lembrou do pai, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Aqui começou o processo de restauração e de mudança desse menino. O primeiro sinal de arrependimento de uma pessoa é quando ela cai em si. Porque quando uma pessoa vive pecando, vive errando, vive fazendo o que não é certo, mas ela não se dá conta que aquilo é errado, ela não tem como mudar. Ela não tem como sair dali. Por quê? Porque ela não consegue perceber. Ela não consegue ver, ela não consegue identificar que aquilo não faz bem para ela. Talvez esse menino foi assim até esse momento. Ele falou, eu estou bem, eu estou com dinheiro, e foi indo, chegou numa situação que não dava mais, e aí ele, poxa, eu acho que eu não estava tão certo assim. Eu acho que eu não fiz o que era correto. O primeiro sinal do arrependimento de alguém
é quando a pessoa pensa, poxa vida, talvez tenha alguma coisa na minha vida que precisa ser mudada. Talvez tenha alguma coisa na minha vida que precisa ser transformada. Talvez aquilo que eu pensava que era bom, já não é tão bom assim. Eu preciso mudar. Eu preciso de mudança. E ele lembrou do pai. Olha que lugar abençoado, que até os empregados tinham comida de sobra. Nós podemos fazer uma comparação aqui, a diferença de você servir a Deus e você servir o diabo, por exemplo. Porque quem serve a Deus tem comida de sobra, mas ele estava ali servindo o inimigo e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Deus trabalha pela graça e o diabo trabalha pela troca. Se você me dá, eu te dou. Se você não me dá, eu não te dou. E Deus não é assim. Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Versículo 17. Primeiro ponto da mudança, caiu em si. Agora o segundo ponto da mudança. Olha que legal. 18, desculpa. Caiu em si, fez um plano. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Agora ele faz um plano. Ele fala, poxa, já não estou bem como eu achava que eu estava. Preciso de ajuda. Vou voltar para o pai. Vou fazer um plano. Vou voltar porque lá vai ser melhor do que está aqui. Do que a situação atual. E muitas vezes nós viemos na igreja. Nós somos ministrados por Deus. Nós caímos em si. E nós fazemos um plano. Não, mês que vem eu vou me batizar. Culto que vem eu vou aceitar Jesus. Não, semana que vem eu vou largar isso aqui que tanto eu sei que é errado. A gente faz planos. A gente fala, não, vou fazer isso. Vou fazer. Planos, isso é bom, fazer planos. Só que de nada vale fazer planos se não tiver ação. Versículo 20. Caiu em si, fez um plano, a seguir, levantou-se e foi. Levantou-se, foi. Não ficou pensando, não ficou esperando, não ficou, vamos dar mais um tempo, vamos esperar mais uma semana. Levantou-se e foi para o seu pai. Ele tinha ido para uma terra distante, e agora ele está retornando. E aqui nós conseguimos começar a contemplar quem o pai é. A atitude do pai revela quem o pai é. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. Que pai é esse? Que pai é esse? Será que os filhos de hoje, eles têm vontade de voltar para a casa do pai? Será que as famílias de hoje são um pedaço do céu? Ou ao contrário? Será que os filhos, quando estão pelo mundo, eles falam, não, mas a casa do meu pai é uma casa abençoada, é uma casa onde tem fartura. Na casa desse pai era, e é o nosso pai, o Criador dos céus e da terra. Estando de longe, o pai estava esperando, senão ele não ia ver de longe. Cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. Versículo 21. O filho disse, pai, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ele não deixou completar, porque qual que era o plano do menino? Pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou mais digno de ser chamado teu filho, deixa-me que eu seja como um dos teus trabalhadores, servos. Ele não conseguiu nem concluir aquilo que ele tinha pensado em falar. O pai falou, depressa, logo, já, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, um novilho separado, um novilho adulado, um novilho cevado, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos,
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa parábola é o resumo da graça, da obra da graça de Jesus na nossa vida. É o resumo. Nós lemos essa parábola e nós vemos o que Deus fez por nós. Jesus está contando essa parábola porque Ele está demonstrando o coração do Pai. Ele está falando sobre quem o Pai é. Que não importa o que você fez, não importa por onde andou, não importa as atitudes, as escolhas, a situação que você está. Se você decidir voltar para o Pai, Ele está te esperando de braços abertos. Ele tem um anel para colocar no seu dedo, Ele tem uma roupa nova para lhe vestir, Ele tem uma sandália para colocar nos teus pés, dignidade, salvação, alegria, regozijo, porque quando você festeja, você não festeja triste, você festeja alegre, você festeja feliz. E talvez o que esse filho mais buscou, o lugar onde ele tinha era na presença do Pai, era ao lado do Pai, era junto ao Pai. E aqui nós podemos contemplar o caráter de Deus, a natureza de Deus, aquilo que Deus sente por nós. Se nós pudéssemos resumir a Bíblia em um texto, seria João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem prazer em ver a sua criação perecer, mas Deus tem prazer em salvar, Deus tem prazer em alcançar, Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer nisso. Esse é o caráter do Pai. Salmo 103, versículo 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Mas a parábola continua. Se até aqui nós conseguimos ver o caráter do Pai, agora nós vamos conseguir ver o caráter do irmão. Versículo 25. Enquanto isso, durante tudo isso que nós acabamos de ver, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu música e dança, ouviu uma festa. Opa, alguma coisa diferente está acontecendo. Versículo 26. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele respondeu: seu irmão voltou. Tipo assim, babado do dia, né? Ele voltou. E o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de alegria, encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, aqui é o nível de ira máximo, né? Não é meu irmão, esse teu filho, né? Quando a pessoa fala assim é porque desprezou, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Pode deixar aí. Aqui nós conseguimos ver o caráter desse irmão. Uma pessoa que era justiceira, uma pessoa legalista, uma pessoa sem misericórdia, uma pessoa religiosa. E aqui talvez seria o outro extremo dessa parábola. Talvez tem pessoas que vivem uma vida buscando prazeres, buscando satisfazer, buscando felicidade, se entrega. E tem pessoas: não, eu vou fazer a coisa certa, eu vou ser a pessoa correta, eu vou fazer o que o pai espera, mas nunca desfruta uma vida com o pai. Está perto do pai, está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, mas é uma pessoa legalista, é uma pessoa religiosa, que ela pensa que para alcançar algo da parte de Deus, ela precisa trabalhar.
ela precisa se esforçar. Não, porque se eu não trabalhar, se eu não estiver no campo todo dia lá, eu não vou ter direito de ser chamado filho dele. Se eu não estiver lá, eu não vou ter direito a desfrutar da herança. Eu não vou ter direito a desfrutar da minha parte. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. É o que o texto de Efésios capítulo 2 diz. O Senhor nos salva não porque nós merecemos, pelo contrário, porque nós não merecemos. E o amor que isso traz, o amor de Deus que entra no nosso coração, não nos deixa ficar parado. Só que, se nós estamos na igreja, fazendo para Deus, esperando receber porque nós estamos fazendo, nós temos o coração desse irmão. Porque quando chegar um pecador por aquela porta, uma pessoa indigna, uma pessoa que aos olhos do mundo fez tudo de errado, nós vamos olhar, esse não é digno do amor de Deus. Porque foi isso que esse filho fez. Esse teu filho já não é mais digno do que o Senhor tem para ele. Esse teu filho fez tudo para te desagradar, e você vem e faz uma festa para ele. Esse é o coração do religioso. Esse é o coração do fariseu que estava no início dessa parábola. E Jesus está querendo mostrar isso. Jesus está querendo trazer à tona isso, para que nós não caiamos no erro de viver uma vida perto de Deus, mas sem desfrutar da presença de Deus. Já é nosso. Olha a resposta do pai: meu filho, tudo o que eu tenho já é seu. Você pode desfrutar. Você está aqui, é seu, é seu, é seu. Já está no seu controle. Já está disponível para você. E às vezes nós estamos dentro da igreja. Isso parece até loucura, mas é uma realidade. É pregado sobre bênção, é pregado sobre vitória, é pregado sobre abundância, e você pensa, isso não é para mim. Inclusive agora eu falar isso, talvez você pense, isso não é para mim. Só que João capítulo 10, versículo 10, palavras de Jesus: o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu quem? Jesus, vim para que tenham vida e tenham em abundância. Abundância, Jesus tem vida e vida em abundância. O que eu preciso para merecer isso? Nada, nada, só venha, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo suave e o meu jugo é leve. Esse é o convite de Jesus, esta é a proposta do Evangelho, esse é o amor que Deus tem sobre mim e sobre você. Eu creio que Deus não deseja que nós não vivamos em nenhum desses extremos. Eu creio que Deus Ele deseja que nós vivamos uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, uma vida entendendo que nós somos filhos e filhas do Criador do universo, do Criador. Jesus chega a dizer, tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. Porque para Deus não há impossível em suas promessas. Deus é um bom Pai, Deus é um Deus que se importa, Deus Ele te ama, Deus Ele tem planos, Deus Ele tem projetos. Mas nós precisamos nos colocar num lugar de filho. Nem de servo, nem daquela pessoa que chuta o pau da barraca. Vou viver a vida. Os dois estavam querendo ser felizes, mas eles não entenderam que a verdadeira felicidade deles estava sempre ali, que era a presença do Pai. Salmos 42, versículo 1, não precisa projetar, diz que assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a nossa alma tem sede de Deus, a nossa alma deseja Deus. Talvez você não entendeu esse desejo ainda, mas hoje o Senhor, através da sua palavra, está revelando isso para você. Aquilo que você tanto buscou, aquilo que você tanto se esforçou, aquilo que você tanto trabalhou tentando alcançar, na verdade era Deus. O desejo que você tinha era Deus, a busca que você tinha era Deus, o zelo que você tinha era Deus. Porque a corça, ela precisava das águas, para ela não morrer pelos seus predadores. A corça que a Bíblia diz é muito semelhante ao veado, que é aquele animal
Vocês conhecem o veado? Então ele transpirava e o cheiro era muito forte. E os predadores, leão, urso, sentiam esse cheiro e falavam: comida fresca. Então o olfato desse animal era aguçado. Ele conseguia identificar água à distância. Por quê? Porque ele se banhava nas águas e ele tirava o mau cheiro do seu corpo. Era como se fosse uma blindagem para ele. E o salmista usa isso para comparar, que assim como esse animal, que consegue identificar água com muita distância, quilômetros de distância, assim a nossa alma tem sede de Deus. Nós podemos tentar viver longe de Deus, nós podemos tentar viver uma vida satisfazendo os nossos prazeres, mas vai chegar um ponto que vai cair a ficha e você vai falar: tudo o que eu fiz foi em vão. O que eu precisava realmente era Deus. Paulo na estrada de Damasco cai e tem uma visão de Deus, e Jesus fala para ele: Paulo, resistir ao aguilhão só lhe trará dor, só vai lhe causar dor. Uma vida longe de Deus só vai lhe causar dor, só vai nos causar dor. Porque Jeremias 29:11, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de vos dar uma esperança e um futuro, um fim ao qual desejeis. A nossa vida só encontra sentido em Jesus. Não tem nada mais. Se não tem Jesus, não tem nada. Se tem Jesus, tem tudo. Independente da situação que você está vivendo, a melhor escolha que você pode fazer é convidar Jesus para estar na sua vida. Você pode se colocar em pé?